Vocês? Tudo. Tudo bem. Que ótimo. Então, tá bom. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, do dia 29/4, ok? Vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar e vou dar a aula até a hora do intervalo, perfeito? E depois, pós o intervalo, a gente faz a correção da prova, e aí eu vou disponibilizar o gabarito para vocês. Tudo bem? Tá bom, Tudo. professor. Deixando bem claro que as notas eu já postei, tá? Então, se vocês entrarem aí no AVA de vocês, vocês irão verificar que a nota já foi devidamente postada, tá? Eu agradeço aí a todos que fizeram a prova no momento oportuno. Teve alguns alunos, né, que ainda, vocês não, que vocês são uma classe excelente, mas teve alguns alunos que ainda conseguiram o prazo de 48 horas e perderam o prazo para a realização da prova, né? Mas está tudo bem, graças a Deus. Nossa classe de vocês foi tudo ok, então deu para também agilizar, já lançar e vocês ficarem aí cientes da nota. Tudo bem, meus amigos? Eu vou compartilhar. Hoje nós vamos falar, o tema da nossa aula será compensação de jornada. A gente começa a unidade 3, a gente vai iniciar o segundo bimestre, né? Unidade 3, encontro 9, do AVA, unidade 3, encontro 9. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela do computador para a gente aí tratar da nossa apostila. Está dando para verificar aí a apostila de Direito do Trabalho? Vocês estão vendo aí ou não? Estamos, professor. Sim. Está num tamanho bom para todo mundo aí? Agora melhorou bastante. Recursos aí da tecnologia, tá vendo? Olha como é que ficou legal. Perfeito? Então, vamos falar aí, para a gente dar continuidade nas nossas aulas e iniciar o segundo bimestre, vamos falar de compensação da jornada de trabalho. Eu já conversei com vocês a respeito de jornada, e eu disse o seguinte, tá? E reitero, jornada de trabalho é um tema de extrema relevância, e quando eu falo de jornada, eu falo de prorrogação, eu falo de compensação, eu falo de banco de horas, eu falo de hora extras, ou seja, tem N vertentes quando a gente conversa aí a respeito de jornada de trabalho. E como eu estava dizendo, é um dos temas mais relevantes, por quê? Tendo em vista que a feitura, né, de horas extras, prorrogação da jornada, ela é que efetivamente deixa uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, robusta financeiramente. Perfeito? Por que isso, professor Marcos? Porque quando a pessoa faz horas extras, né, a feitura das horas extras, ela reflete em aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia e INSS. Então, quando a gente fala da realização de horas extras, a gente está falando de reflexos, ok? Nas demais verbas. Então, significa dizer que, quando a gente fala de hora extra, você está falando do reflexo em todas as outras verbas. Você estará aumentando todas as outras verbas. Então, a grande discussão ligada à jornada de trabalho é efetivamente que não se tenha, né, horas extras. Perfeito? A grande ideologia é que se não tem, que não se tenha. E se a gente pegar estatisticamente, né, eu posso garantir para vocês, acho que 80% das ações trabalhistas que tramitam aí na Justiça do Trabalho tratam desse tema, jornada de trabalho.
é o que mais se tem, jornada de trabalho. Em decorrência desses reflexos, né, nas demais verbas que eu falei para vocês. E muitas das vezes, o empregador, ele paga a hora extra, só que ele paga de forma errônea, não fazendo o reflexo nas demais verbas, como eu mencionei para vocês, em aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia e INSS. Ou seja, ele tenta fazer um pagamento extra olerite para que não haja um reflexo e que ele efetivamente não tenha que pagar mais encargos trabalhistas. Então, essa é a grande discussão, né? A grande discussão na Justiça do Trabalho está ligado aí à jornada de trabalho, tá? Então, é efetivamente bem complicado isso. Tratando aqui do tema, compensação da jornada de trabalho. A compensação de jornada de trabalho está devidamente atrelada aí ao contrato de trabalho. Então, muitas das vezes, né, quando logo no processo admissional, a pessoa já assina, além do contrato de trabalho, tá, um termo de prorrogação de jornada e um termo de compensação de jornada. Então, logo no início dessa relação laboral, ok, já efetivamente entra nessa linha, né? Já assina-se o contrato de trabalho e mais, né, o termo de compensação de jornada de trabalho e o termo de prorrogação de jornada. Perfeito? Então, isso tem que estar de acordo com os ditames legais, tanto o acordo de prorrogação quanto, efetivamente, de compensação e de prorrogação, tem que estar de acordo aí com os ditames legais, sob pena da sua invalidade jurídica. Então, adentrando ao tema, vamos falar de compensação de jornada de trabalho. Ele vem elencado lá no artigo 59 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Vamos lá. A realização de horas extras pelos empregados deve ser prevista em acordo escrito entre empregado e empregador ou por meio de contrato coletivo de trabalho. Então, aqui na primeira frase que a gente tem, né, a realização de horas extras pelos empregados deve ser prevista em acordo escrito, que é o que eu acabei de mencionar para vocês. Perfeito? Muitas das vezes a pessoa já inicia a sua atividade laborativa, ela já firma o contrato de trabalho e já firma o acordo de prorrogação e de compensação de jornada, ok? Então, ela já realiza, né, efetivamente, firma, né, esses dois termos. Ele pode ser entre acordo escrito entre empregado e empregador ou por meio de contrato coletivo de trabalho, tá? Então, muitas das vezes, nós temos aí também as convenções coletivas de trabalho que tratam efetivamente dos acordos de compensação de jornada e de prorrogação de jornada. Eu já disse para vocês, tá, e reitero a exaustão, que efetivamente para a gente propor uma reclamação trabalhista, nós temos que ter as convenções coletivas de trabalho daquela categoria profissional. Reitero a exaustão. Constituição Federal só trata de direitos mínimos. Ela é uma exceção à regra ao direito do trabalho. Ela só trata de direitos mínimos. Os direitos máximos estão nas convenções coletivas de trabalho.
O maior índice de representação na OAB contra advogado é porque não lê convenção coletiva de trabalho e acaba acarretando, ok, responsabilidade civil profissional. Perfeito? Então, antes de efetivamente propor uma ação trabalhista, nós temos que ter em mãos as convenções coletivas de trabalho daquela categoria profissional na qual o empregado pertence. Perfeito? A maioria das convenções coletivas de trabalho, ela tem uma periodicidade de 2 anos. A maioria das vezes ela é bienal, tá? Então, se a gente pegar o período imprescrito dos últimos 5 anos na qual o empregado tem direito, nós temos que ter aí, temos que ler e temos que fazer a juntada e temos que ter em mãos para estudo, no mínimo, 3 convenções coletivas de trabalho. Tá? É um trabalho árduo, não é fácil, porque uma convenção coletiva de trabalho, muitas das vezes, ela tem 200, 300 folhas, perfeito? E aí, efetivamente, a gente precisa ler, primeiro, para entrevistar o cliente, e segundo, para efetivamente fazer a nossa inicial, a nossa petição inicial trabalhista. Então, tomem cuidado com isso, tá? Porque isso enseja muita ação contra advogado, entendeu? Entenderam? É muita ação. E eu vou exemplificar. A gente está falando de compensação de jornada. A Constituição Federal fala que a hora extra tem que ser paga com no mínimo 50%. Convenção coletiva de trabalho de determinada categoria profissional, ok? Diz que a hora extra tem que ser paga 80%. Perfeito? Se o advogado não leu a convenção coletiva da categoria profissional, se ele não fez a juntada ao processo, se ele não demonstrou, né, a cláusula dentro da convenção coletiva do embasamento dele para requerer aí os 80%, o juiz vai dar a Constituição Federal, vai dar 50%. Aí depois ele vai confrontar o que ele ganhou, perfeito, e do que ele ganharia se ele tivesse juntado a convenção coletiva, tá? Ele vai ver que a diferença é enorme, é no mínimo 30% a mais do que ele ganhou. E isso, com certeza, né, ele vai vir buscar de alguém. E esse alguém chama-se advogado. A gente acaba acarretando aí ao cliente um prejuízo de direito material. Por que de direito material, professor Marcos? Porque está implícito lá na Convenção Coletiva de Trabalho, né, daquela categoria profissional, o percentual de 80%. E a gente assim não procedeu, a gente é responsável por isso. Então, tomem cuidado, hein? Ninguém quer ler, porque se você tiver aí se você estiver falando numa convenção coletiva de trabalho, no mínimo aí 200 páginas, vamos colocar assim, e se você tiver que ler 3, você está me falando de um livrinho de 600 folhas, que você tem que ler para redigir a sua petição inicial. Aí tem colegas que falam, eu não vou ler tudo isso não, vou efetivamente para o que diz a Constituição Federal, pleitear os 50%, está tudo certo. Primeiro que está perdendo dinheiro, ok? Segundo, que está na eminência aí, efetivamente, de uma responsabilidade civil profissional. Então, tomem cuidado com isso, hein? Porque nesta situação não cabe nem discussão. A responsabilidade contra nós está materializado lá na cláusula da convenção coletiva. É quase que tipo de ação nocível, né? Porque a ação de responsabilidade civil profissional entra assim no cível, quase que uma ação indefensável. Então, eu peço a gentileza de vocês aí tomarem cuidado com isso, né? Para que não se tenha maiores problemas. Vamos lá. Então, falamos que
A compensação de jornada deve ser prevista em acordo escrito entre empregado e empregador ou por meio de contrato coletivo de trabalho. Além disso, o limite para as horas extraordinárias é de 2 horas por dia, ok? Então, o máximo que um empregado pode fazer é 2 horas por dia a mais, além das 8 horas. A gente já sabe que, efetivamente, uma jornada laboral, tá? Ela é, segundo a Constituição Federal, 8 horas diárias e 44 semanais. Então, essa é, efetivamente, a regra, né? 8 horas diárias e 44 semanais. Sendo que o limite para se fazer hora extra por dia, tá? É de 2 horas. 2 horas extras por dia. Essa argumentação que eu acabei de mencionar para vocês encontra fundamento no artigo 59 da CLT. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2. E aí vem falando os requisitos. Por acordo individual, como eu já disse para vocês, a maioria das vezes, né, as pessoas já iniciam aí o trabalho, ok, firmando, né, o acordo de compensação de jornada de trabalho, tá? Ou previsão mediante convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Perfeito? Então, é de bom alvitre que assim que entrou no processo, né, admissional, contrato de trabalho, acordo de compensação e acordo de prorrogação, efetivamente já seja feito pelo RH de imediato, quanto da contratação. E eu lembro de ter dito para vocês e ter colocado, inclusive, na lousa, quando a gente conversou, uma linha, né, dos profissionais que efetivamente estão atrelados a nós. Já falei para vocês, RH, departamento pessoal, engenharia do trabalho, medicina do trabalho, técnico em segurança do trabalho e contador e, por último, agente, né, os advogados. Porém, são os únicos que vão para uma audiência. Então, aqui, tá, já é bom orientar, perfeito, o RH da empresa para a qual a gente efetivamente presta uma assessoria e consultoria jurídica, para que quando da formalização do contrato de trabalho, ela também já formalize, tá? Seja por acordo individual, seja por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, que ela já formalize o termo de compensação de jornada e o termo de prorrogação de jornada. Perfeito? Já deixar isso no nascedouro, na formalização do contrato de trabalho, isso já formalizado, para que não haja maiores problemas. Porque tem empregado que pode se recusar a fazer a jornada, ele não é obrigado a fazer. Eu não quero fazer hora extra. E tem empregado que, efetivamente, irá querer fazer. Não, eu preciso de um dinheiro a mais, eu tenho intenção em pagar minha casa, efetivamente eu tenho intenção em viajar, fazer uma faculdade, não sei. Perfeito? São N requisitos. De repente, ele tem interesse nisso. Tá? De repente, ele tenha muito interesse nisso. Então, ele quer fazer hora extra. Então, a gente tem as duas vertentes. Os que querem fazer, os que não querem fazer. Como o poder diretivo é do empregador, poder diretivo, quando eu falo do empregador, é ele que regulamenta, ele que fiscaliza e ele que disciplina. Está dentro daquele poder que nós vimos do jus variandi. Tá? O poder diretivo, de direção, é do empregador, que abarca aí o poder regulamentador, o poder fiscalizador e o poder disciplinar. Ok? Então, já é bom que o empregador, dentro do seu poder diretivo de regulamentar, que já regulamente aqui, que quando da contratação, já se formalize contrato de trabalho, acordo de compensação e acordo de prorrogação. Lógico que isso, dentro dos ditames legais, é feito com um profissional qualificado, chamado advogado.
Aí alguém pode levantar a mão, né, e dizer para mim, professor, e o contador, ele já não manda isso pronto? Pessoal, o advogado é nós, né, que tem que fazer esse trabalho e já dar essa orientação e já depois, efetivamente, pedir para que seja feita a gestão deste contrato de trabalho, somos nós. Já disse, recursos humanos, departamento pessoal, engenheiro do trabalho, médico do trabalho, técnico em segurança do trabalho e contador, nenhum deles sentará à mesa de uma audiência. Esses 6 grupos de profissionais não sentarão na frente da audiência, quem sentará é o advogado. Então, a gente tem que ser efetivamente autoridade aqui, ver se efetivamente está tendo uma boa gestão desse contrato de trabalho com estas regulamentações. Poder diretivo do empregador, tá? Que advém do jus variante. Poder regulamentador, poder fiscalizador e poder disciplinar, para que não tenhamos aí problema. Apesar disso, os trabalhadores em regime de tempo parcial, desde que até 26 horas por semana, poderão realizar horas extras. Vamos lá. Tá? Então, aquelas pessoas, né, que trabalham em regime a tempo parcial, que efetivamente tem uma duração de até 26 horas, poderão aí efetivamente realizar horas extras. Tá? Então, mesmo que se trabalhe a tempo parcial, também há o permissivo legal da realização de horas extras. Falaremos aqui sobre as 2 modalidades de compensação de jornada, tá? Pulei aqui, vamos voltar aqui. Trata-se das situações em que, mesmo que o empregado tenha trabalhado em jornada extraordinária em alguns dias, este não receberá o adicional, pois ele irá trabalhar menos outros dias, compensando essa jornada. Então, o termo de compensação de jornada, que é o objeto da nossa aula de hoje, nada mais é do que, efetivamente, que ele, né, trabalhe a mais um dia para compensar em outro dia. O tema já é, efetivamente, bem explícito. Por isso que a gente fala em prorrogação, primeiro o empregado, né, tem que concordar na prorrogação da jornada, e a gente já viu que ele pode trabalhar até 2 horas a mais, né, da jornada contratual para a qual ele foi contratado, perfeito? E prorrogando, o empregador pode efetivamente compensar, né, do melhor jeito que ele entender. Então, você fala tanto da prorrogação quanto da compensação. Não podemos nos esquecer, por isso que isso é de extrema importância estar formalizado, porque o contrato de trabalho, né, efetivamente, ele, para ser formalizado, 2 requisitos, que a gente já viu isso, né? Mútuo consentimento e desde que não acarrete prejuízo ao empregado. Então, mútuo consentimento desde que não acarrete prejuízo ao empregado. Como eu disse, tem gente que quer fazer hora extras, tem gente que não quer e não pode. Imagina uma pessoa que tem um expediente até às 18 e faz faculdade à noite. Se ela fizer hora extra, ela não vai conseguir chegar na faculdade. Perfeito? Então, ela não tem intenção, exemplificando, não tem intenção de fazer. Né? Então, isso aqui já tem que ser discutido efetivamente no nascedouro do contrato, como eu mencionei para vocês. Olha, eu faço faculdade à noite, eu não tenho intenção em prorrogar a jornada. Não tem intenção. Eu também não vou conseguir compensar, porque eu não vou ter disponibilidade. Não há como eu fazer isso. Tá? Então, isso no admissional, né, o RH já tem que ficar bem atento. Por isso que você pega o perfil da pessoa e pergunta, você faz faculdade? Né? Que período? Noturno? Ó, a gente aqui efetivamente costuma prorrogar a jornada e a gente paga por isso. Tendo em vista que a CLT nos autoriza, tá? Prorrogar a jornada até 2 horas a mais da lei da contratual. Mútuo consentimento e desde que não acarrete prejuízo ao empregado. O empregado tem que consentir e desde que não acarrete prejuízo para ele. Se ele não consentir
e mencionar, como eu falei para vocês, nesse caso que faz faculdade à noite, ele não pode fazer. Aí cabe ao RH aqui, efetivamente, fazer uma análise preliminar, perfeito, deste funcionário. Me interessa para o meu quadro, não há interesse, né? Eu tenho que analisar isso, perfeito? Se tiver interesse, esses dois termos de prorrogação de jornada e compensação de jornada devem estar devidamente formalizados, tá? Então, falaremos aqui sobre as duas modalidades de compensação de jornada, né? O acordo de prorrogação de jornada, tá? Que pode ser mensal ou semanal, e o banco de horas, compensação que ultrapassa o módulo semanal. Então, a gente tem essas duas formas, né? De efetivamente, colocar até o quadrinho aqui que acho que fica melhor, né? De prorrogar efetivamente a jornada ou fazer aí banco de horas, tá? Ou fazer aí o banco de horas. Então, compensação de jornada. A gente tem aí o acordo, efetivamente, de prorrogação de jornada. A compensação desta prorrogação desta jornada, tá? A compensação, ela tem que ser semanal ou mensal. Perfeito? Então, se efetivamente dentro da mesma semana eu extrapolar, né, 2 horas extras por dia, que é o permissivo da CLT, então eu posso compensar efetivamente trabalhando aí a menos num outro dia. É o que a maioria das vezes as empresas fazem, porque sábado é considerado dia útil. Tá? E muitos não trabalham de sábado. Mas sábado é dia útil, sim. Tá? Sábado é dia útil. Então, muitas das vezes, perfeito, se trabalha 1 hora extra a mais na semana, ok? Para compensar aí, efetivamente, o trabalho do sábado, para que não haja expediente no sábado. Perfeito? Um acordo de compensação de jornada, tá? Se a gente pegar 8 horas, a gente tem que ter no mínimo 44 semanais. Você pega de segunda a sexta, 5 dias, vezes 8, 8 vezes 5, 40. Tá? Aí teria que se trabalhar no sábado 4 horas, né, das 8 ao meio-dia. Então, para que a pessoa não venha trabalhar no sábado, esta jornada passa a ser a maior na semana, havendo aí a compensação desta jornada semanal para não se trabalhar no final de semana. Temos que firmar um termo de compensação de jornada, ok? Que pode ser semanal, como mencionei para vocês, ou mensal, ok? Dentro, melhor dizendo, do próprio mês, a gente aí tem que fazer a compensação desta jornada. Então, semanal ou mensal, aí quem vai dizer isso, quem vai formalizar isso, é o empregador. Não esqueçam, a gente já conversou a respeito disso. O poder diretivo, o jus variandi, pertence ao empregador. Então, é ele que vai dizer, né, dentro do seu poder diretivo, se esta compensação da jornada será semanal ou mensal. Mas, reitero a exaustão, deixa isso bem claro, né, no contrato de trabalho, faça efetivamente um termo de compensação de jornada, para que a gente efetivamente não tenha problemas. 80% das ações trabalhistas versam sobre jornada de trabalho. 80%. Então, se a gente consegue, para quem trabalha numa advocacia trabalhista preventiva, né, e quer reduzir aí o passivo trabalhista de uma empresa,
o primeiro tópico para se colocar numa reunião é efetivamente jornada de trabalho. Tá? Jornada de trabalho. Inclusive, a gente faz, né, um cálculo, é feito um cálculo de homem-hora trabalhada. Quanto custa a hora daquela pessoa trabalhada dentro da empresa? Tá? Para a gente chegar à seguinte conclusão, matemática, inclusive. É melhor fazer hora extra ou é melhor não fazer hora extra, tá? E efetivamente contratar uma outra pessoa. Perfeito? Que abarque aí toda a necessidade aí que a empresa precisa para realizar aí a sua atividade empresarial. Então, é feito um cálculo, né? Homem-hora trabalhada, HHT, certo? Qual o custo desta pessoa? E também qual é o custo do pagamento, né, com os reflexos nas demais verbas, aviso prévio, 13º, férias de garantia, INSS e assim vai, né, para ver se é melhor efetivamente pagar a hora extra aos empregados ou é melhor suprimir a hora extra desse ambiente laborativo e efetivamente contratar uma outra pessoa. Ou é melhor mudar alguma logística dentro da empresa? Tudo isso faz parte, aí a gente tem que pegar o segmento da empresa, e quando a gente trabalha nessa advocacia trabalhista preventiva, perfeito? Transformar tudo isso em números e ver efetivamente qual é a melhor dos mundos aqui, né? Qual é a melhor ideologia, né, para efetivamente aplicar na prática, ok? Se chegarmos à conclusão que efetivamente a hora extra que é feita é mais esporádica, não é costumeira, tá? Que um determinado momento só que se realiza a hora extra, não tendo uma habitualidade da realização dessa hora extra, então vamos fazer aí um acordo de compensação de jornada, semanal, mensal. Mas aí temos que ver, para melhor medida, temos que ver aí qual é o segmento da empresa, qual é a sua operacionalidade, conversar com os gestores, né, e ver efetivamente o que a gente pode mudar. Isso faz parte daquela advocacia trabalhista preventiva, tá? Diminuição de riscos trabalhistas, tá? Gestão efetivamente de contrato de trabalho e gestão de passivo trabalhista, para que efetivamente não tenhamos aí surpresas. Até porque o empregado que trabalha demais, ele fica mais estressado, ele fica mais fadigado, ele está mais sujeito à doença ocupacional, está mais sujeito a acidente do trabalho. Então, tudo isso a gente tem que analisar. Lógico que aí eu tenho que ver o perfil da empresa e conversar com os gestores para a gente tomar aplicar aí o melhor remédio jurídico. Perfeito? Então, falando aqui de acordo de prorrogação de jornada, compensação semanal ou mensal, e sua validade demanda por escrito, pois não. Professor, posso tirar uma dúvida? Diga. Gostaria de saber se no decorrer do caminho, lá atrás, o RH ele não se atentou a esse detalhe do acordo. E aí, por algum motivo, um advogado passou essas orientações. E aí, disse à empresa que poderia fazer esse ajuste. Então, existe essa possibilidade desse contrato ser refeito novamente, os funcionários assinarem esse acordo posteriormente, mudando as regras? O contrato ele pode ser modificado a qualquer momento. A qualquer momento ele pode ser atualizado. Na verdade, esta gestão contratual ela é feita pelo departamento pessoal. RH faz contratação, perfeito? O departamento encarregado de fazer esta gestão contratual, atrelado a nós, é departamento pessoal. Certo. Perfeito?
E aí cabe a nós, inclusive o departamento pessoal, que não faz essa gestão a todo momento, não acompanha isso de uma forma personalizada, né, de uma forma assídua, tá? Esta gestão de contrato com os empregados, ok? Cabe a nós, do jurídico, fiscalizar. E uma simples, né, simples mudança de endereço, para a gente que é do jurídico, é de extrema relevância. Uma simples mudança de endereço. Então, essa gestão contratual, ela tem que ser feita a todo momento, entendeu? Isso é papel exclusivo, né, do DP, sob a supervisão do jurídico. Como eu disse para você, de repente você precisa entrar com uma ação, a pessoa desapareceu, não veio mais para o local de trabalho, tá? Você não consegue achar, você quer entrar com uma ação por abandono, você quer entrar com uma consignação, com uma ação de consignação em pagamento, depositar o que é devido a ela, porque você quer rescindir o contrato. Se você não tem o endereço certo dessa pessoa, se você não tem um telefone para mandar uma mensagem, fazer uma nota atuarial e juntar no processo que ela foi notificada da decisão da empresa, perfeito, teremos problemas com isso. Teremos problemas. Então, como é que é seu nome? Denise. Denise, teremos problemas com isso, entendeu? Então, toda essa parte de gestão contratual tem que chegar na mão do jurídico, tá? Extremamente pronta, entendeu? Não pode ter dúvidas, porque daqui nós vamos para o Poder Judiciário, né? Então, tem um departamento pessoal atuante. Então, reiterando a resposta à sua pergunta, tá? O contrato ele pode ser modificado a qualquer momento. Só que, para o empregado anuir, 2 requisitos. Mútuo consentimento, né, como eu mencionei, desde que não acarrete prejuízo a ele. Então, 2 requisitos cumulativos. Mútuo consentimento e desde que não acarrete prejuízo para ele. Você vai me colocar agora para ele assinar um termo de prorrogação, né, um acordo de prorrogação de jornada, e que ele terá uma compensação semanal, mensal, ele pode chegar para você e dizer o seguinte: Denise, não aceito. Como eu exemplifiquei, eu faço faculdade à noite, não posso, eu vou buscar meus filhos no colégio, eu não quero fazer hora extra, não tenho intenção em fazer hora extra, eu tenho outros compromissos, não quero realizar. É um direito que assiste a ele. Tá? Então, antes disso, o RH, né, os recursos humanos, ok, ele já deveria efetivamente ter mencionado a probabilidade de se fazer prorrogação da jornada e ter posto para ele um acordo de prorrogação de jornada e como seria esta compensação, semanal ou mensal. Perfeito? Eu sempre entendo da seguinte forma, Denise, e serve para todos. Quando a gente fala de contrato de trabalho, como qualquer outro contrato, tudo aquilo que é feito, né, com transparência, e logo no seu nascedouro, na sua formalização, eu acho aí que efetivamente fica bom para ambas as partes. Lógico, eu respondi para você, Denise, pode mudar a qualquer momento? Você pode mudar, e deve ser feito isso, entendeu? Mas sempre, efetivamente, falar, pô, se eu soubesse, talvez não teria aceito. Né? Se efetivamente tivesse que fazer hora extra, eu não teria aceito. Entendeu? Mas você pode mudar a qualquer momento? Você pode mudar a qualquer momento. Por isso que nós temos aí, a todo momento, os aditivos contratuais, né? A todo momento. Agora, a grande problemática, Denise, você sabe qual que é? O pessoal, a ideologia do empresariado é nos ver, né, a gente enquanto advogado, entendeu? E eu já falei isso também para vocês, nos ver como despesa e não ver a gente como receita, ok? Que aí você cobra um valor de assessoria jurídica, de consultoria jurídica mensal, aí vai falar para nós, doutor, isso é muito caro, isso é exorbitante, perfeito? Então, não se faz um contrato de trabalho bem feito no nascedouro, na formalização dessa relação laborativa, não se faz os aditivos contratuais corretos,
Aí tudo isso vai parar na mesa do Poder Judiciário, né? Vai parar efetivamente na mesa do Poder Judiciário. E aí... O prejuízo é maior. O prejuízo é maior. Perfeito. A gente não tem a ideologia do caráter prevencionista, né? A gente efetivamente tem a ideologia, ok? Do contencioso. Tudo quer efetivamente se processar, né? Tudo quer se processar. Aí fica difícil, entendeu? Sim. Respondi sua pergunta com clareza, Denise, está tudo certo? Perfeito, professor. Obrigada. Então tá bom, qualquer dúvida você me chama. Professor, Fala quem está falando comigo, que aqui eu não vejo o nome, por favor. é a Isabel, professor. Fala, Isabel, bom dia, diga para mim. Bom dia. Professor, pegando um gancho nessa pergunta da Denise, o empregado, ele aceita as condições de início, de início ele não fala que ele não tem problema com compensação de jornada, porque ele precisa do emprego. Aí, posteriormente, ocorre essa necessidade dele fazer essa compensação e ele se recusa. Há uma quebra de contrato por parte do empregado, no caso? Sim, há uma quebra de contrato por parte do empregado. Nessa linha, entendeu? Eu tenho que ver lá, como eu disse para a Denise, reiterando, o nascedor, a formalização desse contrato. Perfeito? Eu tenho que efetivamente ver. Se houve uma quebra, só me resta aí efetivamente a rescisão, né, desse contrato de trabalho. Por isso que eu acho de bom alvitre, a hora que a gente está formalizando o contrato de trabalho, a atribuição do RH sob supervisão do jurídico, passar essa orientação. Aí eu já posso saber quais são efetivamente os empregados que eu posso contar, né, para uma prorrogação de jornada e quais que eu não posso contar, porque as pessoas têm efetivamente outras atividades, né, outros compromissos. Perfeito? Aí eu acho que fica bem caracterizado para todo mundo, ok? Mas não é o que efetivamente acontece na prática, né? Perfeito. Aí só vai virar o quê? Vai virar ação trabalhista. Perfeito? Vai virar ação trabalhista, né? O empregado, né, não vai concordar, o empregador vai efetivamente alegar que ele tem o poder, seu poder diretivo, né? Quem manda aqui sou eu, quem faz sou eu, só que ele esquece que é contrato, entendeu? É acordo de vontades, não é impositivo. A gente vive num Estado democrático do direito e não numa ditadura, né? Não é impositivo, tem que ser desta forma. Desta forma, você vai ter que pagar por isso, entendeu? Eu não formalizei nada, né, a título de prorrogação de jornada. Aí eu entro no final da minha resposta que eu passei para a Denise. Por isso que, reiterando, né? Por isso que o pessoal tem que ver a gente como receita e não como despesa, entendeu? Como receita, como despesa. Ó, economizei para você, fiz tudo bonitinho, vê se você tem problema nesse sentido. Quem é da área trabalhista costuma muito fazer esta parte, né, de efetivamente de preventivo, né, de administração de passivo trabalhista, ok? Agora é uma ideia a ser difundida, né? A gente tem que disseminar essa ideia. A grande ideia do jurídico é sempre contencioso, ação, ação, ação. Eu acho totalmente desnecessário. Nesse tipo de situações, eu gosto de pegar alguns cases, né, alguns casos, né, que efetivamente a gente advogou, entendeu? Demonstrar efetivamente para o empresariado e falar, olha, também se ele tiver êxito na demanda na qual ele irá propor, a média da condenação é essa, 20, 30, 40, 50. Passar uma estatística para ele, entendeu? Você quer assumir o risco? Aí, quem decide é ele, é sempre o cliente, né? Mas a nós cabe efetivamente aconselhar e demonstrar aí o risco do Poder Judiciário. E não é só risco na ação, né?
tem mais outras coisas, que isso que a gente tem que deixar claro. Risco na ação, número 1, sucumbência, hoje em dia, número 2, e mais custas processuais. Então, você está falando só aí, efetivamente, de 3 gastos, né? Com a própria ação, com o mérito da ação, com honorários de sucumbência, se perder, tá, de 5% a 15% para o advogado da parte adversa, e mais custas processuais. 2% do valor da condenação. Perfeito? Então, por isso que a hora que você se apresenta como receita e não como despesa, né, isso muda de figura, isso muda de conotação, isso passa a ficar mais claro. Tudo bem, Isabel? Ok, professor, muito obrigada. Então, vamos lá. Compensação de jornada, a gente está falando de acordo de prorrogação de jornada, que a compensação pode ser semanal ou mensal, tá? E tá aqui, ó, sua validade e demanda de acordo escrito ou tácito entre empregado e empregador. Poxa, o acordo escrito está perfeito, né? Não comporta muita discussão, assinou, anuiu, tá ali, sem maiores problemas. Gostaria só de fazer uma breve explanação aqui, principalmente para a gente passar para as pessoas. Quando a gente fala para assinar algum documento, tá? Seja de que seara for do direito, seja qual for a seara do direito, civil, trabalhista, previdenciária e etc. Perfeito? Que a gente jamais, no local da assinatura, tem a linha, assina, uma linha embaixo a assinatura, que a gente jamais coloque um X, né? Como se dizendo, assina aqui. Por quê? Quando a gente coloca um X, subentende-se que a pessoa foi direto na assinatura, que ela não leu o que estava acima, tá? É como se fosse positivo. Assina aqui, tal X, essa é a linha, assina aqui. Isso não pode. Então, quando eu falar aqui de acordo escrito entre empregado e empregador, né? Por gentileza, para que não o empregado, perfeito, numa demanda judicial, não vá dizer o seguinte, eu me colocou lá para eu assinar, eu nem li o que estava escrito, houve um vício de consentimento. Isso é matéria atrelada aí ao direito civil. Não sei se vocês já tiveram esta disciplina, né? Essa parte da disciplina. Quando a gente fala de vício de consentimento, a gente fala de erro, dolo, coação, simulação ou fraude. Erro, vícios de consentimento. Erro, dolo, coação, simulação ou fraude. Então, cuidado, tá? Porque eu comecei esta frase bem simples aqui, ó. Sua validade demanda acordo escrito. Simples, né? Entre empregado e empregador. Cuidado com isso, tá? Não coloca X na linha da assinatura, tá? Deixa em branco, explica para a pessoa e pede para ela assinar. Perfeito? Hoje eu até peço para as empresas, e já está muito comum que na sala do RH, na sala de reunião, onde é atendido o empregado, que as formalizações sejam gravadas. Todos os meios de prova são admitidos em direito. Todos os meios de prova. Essa é uma parte da nossa orientação. Grava o que você efetivamente vai tratar com esta pessoa, formaliza, explica, transparência, tá? Nesse acordo de prorrogação e compensação de jornada, deixa bem claro isso, perfeito? Não me coloca X, para que ela não venha alegar lá na frente em juízo que ela teve um vício de consentimento, erro, dolo, coação, simulação ou fraude, e efetivamente eu enfrente aí problemas numa linha de defesa. Tudo bem, RH? Tudo bem. Perfeito. Então, é dessa linha, né? Essas são as orientações que a gente tem que passar para o pessoal.
senão depois não entende, ok? Que teve aí um acordo, né, tido como inválido perante o poder judiciário, tá? Um acordo inválido. Cuidado com isso, cuidado. Então, aqui, ó, sua validade demanda acordo escrito ou tácito, tá? O tácito vai demandar de provas, né, que efetivamente foi posto para o empregado, que ele faria efetivamente a prorrogação de jornada e que teria posteriormente a compensação. Só que para a gente que é do jurídico, perfeito, para a gente que é do jurídico, tudo tem que ser formalizado, né? Essa situação de tácito, não se colocar documento, depois para a gente fazer prova isso em juízo, se eu acabei de falar, a gente fazendo um acordo escrito, colocando X, ele vai alegar um vício de consentimento, tacitamente, então, teremos um problema enorme, né, para se comprovar em juízo que efetivamente houve, né, esta formalização de prorrogação e compensação de jornada. Então, meus amigos, tomem cuidado com isso, tá? Formalizado já é complicado, se não formalizar nada, então fica mais complicado ainda. Essa parte que eu acabei de mencionar, de se colocar o X, de se explicar na transparência, está tudo certo para vocês? Está todo mundo quietinho? Deixa eu até ver se meus alunos estão por aí ou se eu estou... Tá tranquilo, professor. Tá tudo certo, professor. Então tá bom, né? Falei, poxa, será que efetivamente tem alguém por aí? Ok. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem, professor, obrigada. Então, deixa eu voltar aqui para onde nós estávamos, né? Vejam que é bem interessante isso, não é bem interessante um X, explicar e argumentar, não é? Não são detalhes bem pequenos, mas que trazem aí uma consequência jurídica enorme. Vocês concordam comigo ou não? Perfeito, professor. Né? Vejam O que prejuízo é bem maior, se não se atentar aos detalhes. Vejam que são pequenos detalhes, né? Um X, como eu disse, na assinatura, um acordo mal elaborado, uma gravação que não se tem, perfeito? Tudo isso vai repercutir em pagamento de hora extra. Finalizando, né? Fechando aí a nossa linha de raciocínio, quem paga mal paga duas vezes, mas vai reverter efetivamente em pagamento de hora extra. O juiz vai aplicar o princípio em dúbio pro operário. Na dúvida se fez, pagou, se não pagou, entendeu? Se reflete ou não, faz o seguinte, paga de novo e está tudo certo. Simples. Perfeito? É como lá no penal, a gente tem o indúbio pro réu, né? Na dúvida, absolva o réu. Aqui é indúbio pro operário. Na dúvida, prevalecem as alegações do operário, do obreiro, do colaborador. Então, efetivamente, nós temos que ter aí muito tato quando a gente vai formalizar esses documentos para levar para a Justiça do Trabalho. Perfeito? Temos que ter muito tato. Quem fala comigo? Sou eu, professor Carlos Eduardo. Fala, Carlos Eduardo. Professor, essa questão do X, né, da imposição da assinatura, ela serve, então, para qualquer tipo de contrato, né? Não só num contrato de trabalho. Vou fazer para assinar um contrato de, sei lá, um carro, sei lá, se eu comprar um carro, os caras, vem com o xizinho onde você tem que assinar. Sim, então, ele serve para qualquer um. Você pode verificar, se atentar, companhia seguradora, contrato também, isso. O que eles fazem? Você lembra daquela lapiseira 05, né, que é bem fininha? Sim. Né, a grafite dela é bem fininha, você vê que eles colocam aquilo efetivamente num X, né, bem suave, entendeu? Bem suave, e depois apaga, tá? E efetivamente depois apaga. A ideia qual que é? Para não colocar a caneta, para a pessoa efetivamente depois não alegar vício de consentimento.
que aí ele é aberto, né? Erro, foi induzido a erro, dolo, coação, foi feita uma simulação ou uma fraude, entendeu? Comprei uma coisa por intermédio de outra. Essa matéria é efetivamente atrelada aí ao direito civil, tá? Vocês terão aí uma matéria que vai tratar de vícios de consentimento. Está dentro do direito das obrigações, vícios de consentimento. Mas, respondendo a sua pergunta, Carlos Eduardo, a qualquer tipo de contrato. A qualquer tipo de contrato. Entendeu? Vou contar uma história para vocês. Uma vez, efetivamente, a gente estava formalizando um contrato, né, um pedido de demissão, perfeito, e o que aconteceu? A pessoa do RH, dois colaboradores queriam pedir demissão, e a pessoa do RH pediu que eles fizessem, ou formalizassem por escrito o pedido de demissão. O que eles fizeram? Formalizaram, sim, deram uma folha de sulfite para cada um, tinha o texto para eles escrever, né? Eu, fulano de tal, RG tal, CPF tal, venho por intermédio dessa formalizar o meu pedido de demissão, data tal. Eles fizeram, mas olha como é que o pessoal é ligeiro. Na hora de assinar, cada um fez de próprio punho. Eles trocaram as folhas. Então, eles, entre si, trocaram as folhas. Um assinou seu próprio nome, o outro assinou. Perfeito? Em juízo, eles alegaram o quê? Que eles assinaram papel em branco. Aí eu, em juízo, perguntei para a menina da RH, falei, moça, você tem certeza? Falei tanto para formalizar o pedido de demissão, tá certo isso daqui? Doutor Marcos, foi feito de próprio punho, eles fizeram de próprio punho, assinaram. Poxa, mas eles estão falando que assinaram efetivamente esse documento em branco, tem alguma coisa errada aqui, perfeito? Aí vai daqui, vai de lá, foi feito exatamente uma perícia grafotécnica, a parte de cima, não precisava nem de perícia, tá? Porque era bem diferente. A parte de cima não correspondia com a parte de baixo. Perfeito? Não correspondia com a parte de baixo, com a assinatura. Resumindo, em juízo foi feito toda uma careação entre estas duas pessoas, porque uma foi testemunha da outra, e elas acabaram, né, por confessar, que inclusive um que ficou sobre o crivo do falso testemunho, que a moça saiu, né, da sala, a moça do RH saiu da sala e eles trocaram as folhas entre si. Mas isso, para chegar até esses finalmente, foi quase 5 horas de audiência, entendeu? Numa discussão bem acirrada, bem acirrada. Você vê uma falha, sair efetivamente da sala por enquanto a pessoa está formalizando o pedido de demissão. Deu para entender, meus amigos? Ficou claro para vocês? Claríssimo. Deu, professor. Eu digo para vocês, a mente humana para o mal não tem limites. Perfeito? Não tem limites. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, são alguns detalhes, né? Nesse caso que eu exemplifiquei, a moça cometeu esse lapso de se ausentar por poucos minutos, né? Da sala onde ela colocou os colaboradores para formalizarem aí o seu pedido de demissão. Olha a confusão jurídica que isso se transformou. Tudo bem, Carlos Eduardo? Carlos Eduardo, você está por aí? Acho que não. Mas vamos lá. Então, falando aí de compensação de jornada, falando... Professor, estou sim, é que eu estava tentando ativar o microfone para falar, mas muito obrigado pela resposta, professor. Beleza. Vamos lá. Então, falamos do acordo de prorrogação de compensação mensal ou semanal. Vamos falar agora do banco de horas. Compensação que ultrapassa o módulo mensal. Então, quando a gente falar de compensação semanal ou mensal, ok? A gente está falando aí em acordo de prorrogação de jornada.
Quando a gente falar de compensação que ultrapassa o módulo mensal, aí a gente tem que falar de banco de horas. Aí temos que implantar banco de horas na empresa, tá? Esse banco de horas, se ele for semestral, porque ele ultrapassa o módulo mensal, se ele for semestral, sua validade demanda acordo por escrito. O anual demanda previsão em negociação coletiva. Perfeito? Então, voltando aqui, quando a gente trata de compensação de jornada, acordo de prorrogação, a compensação tem que ser semanal ou mensal. Ultrapassado o período de 1 mês, a gente tem que fazer a implantação de banco de horas, que ele terá sua validade semestral ou anual. O requisito para a semestralidade é que ele seja formalizado por acordo escrito. E anual por negociação coletiva de trabalho. Aqui nós temos um problema, tá? No semestral, é simples. Basta fazer, quando dá a formalização do contrato, dizer que efetivamente teremos aí banco de horas. Perfeito? Aqui, muitas das vezes, empresas que têm periodicidade, né? Que têm periodicidade sazonal, ok? Então, eu preciso de um período maior para fazer a compensação desta jornada de trabalho. Então, eu tenho que ter isso obrigatoriamente por escrito, não temos maiores problemas. Eu, por exemplo, advogo para uma empresa que ela vende sorvetes, é uma grande empresa de sorvetes, né? Então, tem periodicidades que ela vende muito, tal como no verão, vende-se muito sorvete, tem periodicidade que ela vende pouco, tal como no inverno. Perfeito? Tal como no inverno. Então, a gente tem um banco de horas, porque quando efetivamente é verão, todos eles têm que trabalhar mais, em todos os sentidos, desde a fabricação do sorvete até a sua feitura, até efetivamente a entrega, né, para o cliente. Nós temos mais de 1.000 postos de gasolina de lojas de conveniência na qual a gente atende. Então, até a pessoa que faz a limpeza do freezer para acondicionar o sorvete lá, perfeito? Então, esse banco de horas ele já tem que estar, tem que ser formalizado por escrito, ele já tem que estar implícito aí, efetivamente, no contrato de trabalho, né, deste colaborador, ok? E nós temos aqui a grande problemática, que é o anual, que demanda previsão em convenção coletiva de trabalho. Quando eu falo em convenção coletiva de trabalho, eu falo entre sindicato de classes de categorias profissionais. Perfeito? Então, eu falo entre sindicato dos empregados e sindicato dos empregadores. Sindicato dos empregados e sindicato dos empregadores. Via de regra, ok? Toda regra tem exceção. Os sindicatos odeiam banco de horas. Odeiam. Então, a gente tinha N problemas, né, com os sindicatos para homologar o banco de horas, tá? Porque ele demanda a previsão em negociação coletiva. Perfeito? Então, tínhamos N problemáticas. Por quê? Na minha fala inicial, quando eu abri a aula de hoje, eu disse para os senhores que 80% das ações trabalhistas versam sobre jornada de trabalho. A partir do momento que eu implanto um banco de horas, perfeito, eu tiro efetivamente do empregado o pagamento da hora extra, né? Efetivamente, a compensação da jornada vai estar dentro de um banco de horas, ok? Então, o sindicato, ele põe um entrave enorme, né, nessa linha de homologar o banco de horas. Então, muitas das vezes, você entra em contato com o sindicato, ele apresenta todo um checklist do que você precisa para ter este banco de horas implantado.
mas parece que é incrível. Você leva tudo bonitinho, mastigado, sempre falta alguma coisa, ou então porque o jurídico não viu, ou porque vai se analisar, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Sempre tem um motivo, né, que entrava, perfeito, a formalização desse banco de horas. Por quê? A visão do sindicato, né, dos empregados, é que se o empregado fizer hora extra, primeiro que ele vai ter um ganho a mais, né, e segundo que vai dar margem para ele de uma possível ação trabalhista. Tá? Então, dá margem para ele. Então, muitas das vezes, depois daquele reflexo que eu disse para vocês, né? Aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia e INSS. Então, muitas das vezes, aqui, perfeito, ele não tem interesse, né, em efetivamente formalizar este banco de horas. E aqui no anual, como eu disse para vocês, tá? Demanda a previsão em negociação coletiva. Então, a convenção coletiva da categoria profissional tem que prever efetivamente a possibilidade da implantação do banco de horas para a compensação da jornada, e nós temos que fazer a homologação junto ao sindicato, na qual aí teremos este entrave, na qual eu falei aí para vocês, né, para os senhores. Então, tomem cuidado com isso, tá? Muitas das vezes, já tivemos que se socorrer do banco de horas, se socorrer do Poder Judiciário, uma vez que o banco de horas não foi devidamente homologado pelo sindicato das categorias profissionais. Eles não veem, né, com bons olhos, banco de horas. Eles preferem que, efetivamente, o funcionário receba. Perfeito? Para que ele tenha um ganho a mais por mês. Só que a gente tem problemas com isso, né? Efetivamente, a gente tem muitos problemas relacionados a isso. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então, ó, acordo de prorrogação de jornada, compensação semanal ou mensal, banco de horas, quando ultrapassar o módulo mensal, que pode ser semestral ou anual, banco de horas semestral, validade, né, demanda apenas acordo escrito, acho que não comporta muita discussão, e o anual demanda previsão em negociação coletiva. Como eu disse, toda vez que a gente for demandar uma ação, toda vez que a gente for efetivamente pegar uma assessoria para uma empresa, tá, a gente tem que ver o regramento que ela segue. Ok? Tem que ver o regramento que ela segue. E, efetivamente, colocar aí todos os ditames que a legislação referente a esta empresa regulamenta. Eu achei até interessante, teve uma colega que veio aqui essa semana no escritório, inclusive, e eu advogo também bastante para a empresa de segurança. E esses são uns negócios que saltam os olhos. Falou, Marco, qual que é a portaria que regulamenta a atividade, né, das empresas de segurança privada? Aí eu passei a portaria para ela. Perfeito. Baixei no site da Polícia Federal e passei a portaria para ela mais atualizada. Falei, é isso que regulamenta. Então, se você quiser advogar para essa empresa, você já tem que seguir o regulamento próprio dela. Ela respondeu para mim, nossa, 219 páginas, vou ter que ler tudo isso? Eu falei, nossa, você quer advogar para uma empresa, segurança privada, tem todo o regramento dele ali, tem 219, você não quer ler? Eu não entendi. Então, eu penso o seguinte, né, advogado que não gosta de ler isso, não tem como ser diferente, essa é a nosso insumo, né, nossa matéria-prima, é conhecimento. Pegou uma empresa para assessorar, você já tem que iniciar pelo regramento dessa empresa, né? A portaria que rege ela, como é que ela tem que se portar perante as repartições públicas. Perfeito? Mandei. Então, por que me pediu a portaria? Não entendi.
né? Ela achou que fosse o quê? 3 folhas? Entendeu? A portaria tem 219 páginas. Acho que ela não entendia a observação. Falei para ela, não estou entendendo, você queria um negócio simples, vai ter que ler tudo isso, vai ter que ler tudo isso, e vai ter que saber item a item, como é que você vai prestar efetivamente uma consultoria para uma empresa. Então, tome cuidado com isso, tá? Quando a gente fala de negociação coletiva, estou exemplificando desta forma, quando a gente falar de negociação de coletiva, falar dessas empresas, perfeito, a gente tem que ter aí o conhecimento da legislação que a rege, tá? Para que a gente tenha, para que a gente passe a consultoria corretamente, para que não haja qualquer erro nesse meio caminho aí. Acordo de prorrogação de jornada. Além de prever a duração normal do trabalho, regra geral, 8 horas diárias e 44 semanais, a CLT vê a possibilidade de compensação, que ocorre quando o empregado trabalha algumas horas a mais em um dia e a menos em outro dia. A gente já falou isso, tá? Que é o próprio artigo 59. Após a reforma trabalhista, ok? A CLT passou a permitir. Reforma trabalhista é a Lei 13.467, de 2017. Lei 13.467, de 2017. Lei 467 de 2017. Foi essa lei que efetivamente trata aí da reforma trabalhista. Vejam que a CLT está em plena vigência, ela só foi reformada, tá? Não foi feita uma lei nova, tá? A compensação dentro de até um mês, e não mais apenas intrasemanal, como vinha entendendo a jurisprudência dominante, tá? Então, antes se falava efetivamente da compensação na semana, agora dentro de até um mês. Antes não tinha a previsão de um mês, né? Agora se fala semanal ou mês, tá? E o estabelecimento mediante acordo individual, tácito ou escrito, tá? Como nós já vimos, ok, que pós-reforma trabalhista, a gente já comentou isso, pode ser feito por acordo individual tácito ou escrito. Como eu já disse para vocês, esse acordo tácito, né, tacitamente ele aceitou, mas uma coisa que eu chegar para vocês, a jornada de trabalho de vocês vai aumentar 2 horas por dia a partir de hoje. Tacitamente você vai ter que fazer prova que efetivamente o colaborador anuiu. É um tanto que complicado. Eu peço a vocês que, por gentileza, né, façam esses termos por escrito, com transparência, né, para que não haja aí grandes dificuldades, tá? Então, vamos lá. Veja abaixo o dispositivo que regula o estabelecimento de tal modalidade. É lista o regime de compensação de jornada, estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês, como a gente acabou de mencionar. Tudo bem? Já falamos que a compensação por meio de banco de horas exige previsão em negociação coletiva anual ou acordo escrito semestral, tá? Então, é de extrema relevância entender isso, ver se efetivamente compensa fazer o banco de horas, se não compensa, qual é o segmento da empresa, se ela é sazonal ou não, tá? Para que a gente efetivamente não tenha aí grandes problemas. Perfeito, meus amigos. Vocês têm alguma dúvida? Está todo mundo tão quieto aí? Sim ou não? Falem comigo. Tranquilo, professor. É porque ela está sendo bem explicada, então tá tranquilo. Tá bom. Então, voltando aqui a banco de horas, na verdade, aquele quadrinho lá, esse quadro aqui, ele é bem autoexplicativo, né? Eu acho que ele demonstra com clareza tudo que está abaixo. Né? Ele deveria estar mais abaixo, na verdade, para eu falar, depois colocar ele. Eu coloquei ele em cima, porque a gente já tem uma clareza aqui, ó, de tudo que a gente já conversou, né? Aqui.
Então, banco de horas. Outra possibilidade de compensação de jornada é o banco de horas, na qual a compensação extrapola o período de 1 mês. Então, toda vez que a gente estiver falando efetivamente num prazo superior ao mês, banco de horas. Fora isso, acordo de prorrogação de horas e acordo de compensação de horas, tá? O banco de horas atende ao jus variante do empregador. A gente já viu que o jus variante, né, é o poder regulamentador, o poder fiscalizador e o poder disciplinar, que exigirá mais labor, horas extras, quando haja maior demanda no mercado. E, ao revés, quando a produção ficar em ritmo mais lento. Poderá dispensar o empregado de alguns dias de trabalho para compensar as horas positivas do banco. Tudo isso sem pagamento das horas extraordinárias. Por isso que sindicato, né, no banco de horas anual, odeia banco de horas, né? Odeia, efetivamente. Eles querem a paga ao empregado, ok? Para a modalidade de banco de horas, a Lei 13.467, Reforma Trabalhista, criou a possibilidade de um banco de horas semestral. Veja que é uma inovação da norma. Além do banco de horas anual, que já existia. Então, com a Reforma Trabalhista, isso é recente, a Reforma Trabalhista é de 2017, ok? Não havia previsão do banco de horas semestral, apenas, então, somente do banco de horas anual, tá? O banco de horas semestral pode ser estabelecido por meio de acordo individual escrito, tá? Ou, então, só podia se falar em banco de horas por meio de negociação coletiva. Antes, quando era o anual, apenas por intermédio de negociação coletiva. Agora, colocaram o semestral. Qual foi a grande ideologia? Como eu disse para vocês, como a gente tinha o entrave dos sindicatos, o que eles fazem agora no empresariado? Faz um banco de horas semestral, perfeito, que pode ser feito por acordo individual escrito, tá? Para que a gente não tenha a barreira aí do sindicato. Então, a gente acaba aí facilitando o trabalho, fica muito mais fácil. Perfeito? A gente acaba facilitando o trabalho. Sendo que o anual continua aí tendo a previsão em negociação coletiva. Então, a lei andou, na minha opinião, muito bem, tá? Em relação a isso. Porém, desde que seja feita a coisa certa. Não podemos fazer nada que lesione aí o empregado. Tá? Aqui é o dispositivo. CLT, artigo 59, parágrafo 5º. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º desse artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Perfeito? Assim, a cada semestre, esse banco de horas poderia ser renovado diretamente com o empregado, por meio de simples acordo escrito. Tá? Já em relação ao banco de horas anual, por força do parágrafo 2º do artigo 59, a CLT exige o ajuste mediante negociação coletiva. Ok? Então, aqui, para a gente finalizar a nossa aula, coloquei aqui um quadrinho também para deixar, né, isso bem claro. Compensação da jornada. De jornada. Compensação mensal, ajustada mediante acordo individual, que pode ser tácito ou por escrito. Perfeito? Simples. Compensação jornada pode ser de 2 formas. Mensal, ajustado mediante acordo individual, tácito ou escrito. Banco de horas, o semestral, que efetivamente foi uma inovação com a reforma trabalhista, via acordo individual escrito. Observação, não podemos nos esquecer que com a reforma trabalhista prevalece o negociado sobre o legislado, não podemos nos esquecer a respeito disso, tá? Prevalece o negociado sobre o legislado, e o anual, exige-se negociação coletiva.
Então, aqui é um quadro resumo dessa modalidade que a gente acabou de ver, quando tratamos aí de compensação de jornada de trabalho mensal. Quando ultrapassa o mensal, tem que ser por intermédio de banco de horas, mensal ajustada mediante acordo individual, mais uma vez, na modalidade escrito ou tácito. Banco de horas pode ser semestral, inovação com a reforma trabalhista, via acordo individual escrito, onde prevalece o negociado sobre o legislado, aí vai entrar o poder diretivo do empregador, já que é por acordo individual, temos que chamar um empregado para conversar como é que vai se dar este banco, né? Procedimento desse banco de horas. E o anual, aí exige negociação coletiva entre sindicatos de categorias profissionais e eles que vão dizer aí como operacionalizar isso. Desta forma, caros amigos, fecho aqui o tema da nossa aula de hoje, compensação de jornada de trabalho, com 2 quadros aqui, ó, apontando a diferença entre eles, que na minha opinião ficou bem claro este quadro aqui, e um quadro resumo, tá? Como fechamento da aula, para enfatizar bem como se dá essa compensação de jornada. Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar algo? Eu tenho, professor, é a Márcia. Fala, Márcia. Portaria, é como se fosse uma lei, eu não entendo quando o senhor fala portaria. Não, portaria é um regramento, né? Existe a hierarquia das normas, ok? Quando se fala em portaria, ela é uma atribuição de alguém que exerce efetivamente um poder executivo, tá? Então, quando eu falei de portaria, né, da Polícia Federal, temos um delegado, né, efetivamente, da Polícia Federal, que ele não faz lei, ele é um delegado, mas ele pode fazer uma portaria de, efetivamente, como vai ser regulamentada determinada atividade profissional. Perfeito? Isso está atrelado, né, a hierarquia das normas ao direito constitucional, ok? Leis, decretos, regulamentos, portarias, isso vocês têm que entender, efetivamente, essa hierarquia das normas, perfeito, para se desenvolver bem o trabalho. Aí, quando a gente está falando de norma, tá? Lei é um outro processo legislativo, totalmente diferente de uma portaria. Perfeito? Tudo bem, Márcia, ou não? Entendi, professor, obrigado. Portaria está atrelada, ok, a um regulamento de quem exerce uma atividade executiva. Por exemplo, o delegado da Polícia Federal. Ele regulamenta as atividades das empresas, né, de segurança privada. Por quê? Elas trabalham com armamento. O armamento não é qualquer pessoa que pode utilizar arma, né? Quem são essas pessoas? É um vigilante, tudo bem, mas qual é a qualificação que tem que ter esse vigilante para ele estar portando uma arma? Perfeito. A partir do momento que eu dou uma arma para alguém, eu também dou a legitimidade para ela matar alguém. Então, eu tenho que regulamentar isso, perfeito? A cargo, efetivamente, da Polícia Federal. Ela que vai regulamentar como o proceder, tá? Que é diferente de norma, da lei em si, tá? A portaria está abaixo da lei. Professor, a portaria é como se fosse uma objeção, que no caso, eu estou falando porque, assim, às vezes no Detran, às vezes quando a gente vai fazer, reciclar a carta, ou fazer atualizar ela, e aí geralmente eles falam, abriu uma portaria aqui, então tem que esperar um pouco vamos por abrir uma portaria e tem que esperar porque teve uma objeção no seu cadastro e tal. É mais ou menos isso ou não tem nada a ver? É mais ou menos isso. A portaria é o seguinte, você tem aí o delegado do Detran, certo? Que é a mesma coisa que o delegado da Polícia Federal. Você imagina quantas pessoas vão no Detran por dia? Milhares. Milhares. Ele não vai estar acompanhando um a um, ok? Sim.
Então, ele vai chegar lá para as pessoas que trabalham dentro do Detran, olha, eu vou baixar uma portaria e vai ter que seguir esta normativa que eu estou regulamentando. Ah, sim. Ponto. Ok? Não é uma lei. Não passa Sim. por um processo legislativo. Ok? Passa efetivamente, né? Como eu disse, pelo crivo de quem está regulamentando. Alguém que pertence à parte executiva. Sim. Okay? É porque o que Você aconteceu trabalha quando eu fui? Não, é que eu fui um amigo meu que é despachante, bem próximo. Eu fui atualizar minha carta, né, renovar, e aí ele falou, Carlos, abriu uma portaria porque o meu endereço, onde eu moro atualmente, quando eu mandei a documentação, estava com o endereço da casa da minha mãe. E aí eu mudei para minha casa e ele falou assim, abriu essa portaria, divergências de endereço. Aí eu tive que mandar novamente o endereço para continuar. Eu estava cumprindo suspensão, então para continuar, para não suspender a carta e ter que fazer o processo tudo de novo, e ele falou, me dá o endereço da casa da sua mãe, porque você me deu o seu endereço, que era novo. Aí ele falou, abriu essa portaria. Você vê, uma portaria simples para atualização de endereço. Sim. Entendeu? Simples assim. Tá certo. Tudo bem, meus amigos? Mais alguma dúvida? Ótimo. Tranquilo, professor. Então, deixa eu sair Não, desta. Professor, só uma coisa que eu ia te perguntar. O senhor vai mandar em PDF, o senhor pode mandar em PDF esses gráficos para a gente? Ou vai ficar só no AVA? Como assim? Não entendi sua pergunta. Esses gráficos que o senhor mostrou o senhor está mostrando os gráficos no computador, certo? Daí do senhor. Certo. Não há possibilidade do senhor mandar em PDF para a gente ter esses gráficos na mão? Mas você não tem lá no AVA? Não, então, mas dá para, eu não sabia que dava para imprimir, entendeu? Para imprimir Lógico ele que dá, se você olhar, entendeu? Está efetivamente em Word, ó. Olha, você não está vendo a minha sim. Word, ó, vou abrir. Word. Eu não sabia que dava para imprimir, então tá ótimo, era só isso mesmo. Tá perfeito, é pronto para estudar. Tá no Tá Word. certo, professor. Tá ótimo. E aí, se você quiser, você transforma em PDF, mas está lá no Word. Coloquei no Word para todo mundo utilizar. Tá ótimo. Meus amigos, eu vou sair para tomar um cafezinho, pode ser? Pode ser, professor. Muito obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vou parar aqui a nossa gravação. Bom café, professor.